A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Amados, nosso vídeo de hoje será um vídeo de esclarecimento à Irmandade e ao Ministério sobre o vídeo 153, que postei o seguinte: você sabe porque o Ministério reprova o estudo bíblico. Então, amados irmãos, o vídeo que fiz anteriormente, ele bombou, ele deu uma repercussão gigantesca, muito grande, mais quase 4.000 visualizações. Muito comentário foi feito sobre o vídeo. Em uma parte fiquei triste, no sentido, irmãos entraram nos comentários me chamando de mentiroso, falando que não era verdade o que eu estava falando. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Nós que somos cristãos, que servimos a Deus, temos que nos comportar como servos de Deus, como filhos do Altíssimo. Agora, dirigir palavras de ofensa à pessoa, como foi dirigido a minha pessoa, qual será o fruto desses irmãos que estão congregando, segundo eles, estão indo na igreja, ouvindo a palavra, e com uma personalidade distorcida da personalidade de um servo de Deus, de um filho de Deus. Muitos não estão nem na altura de ser questionado, entendeu? Irmãos, sempre eu fui muito aberto com a Irmandade e também com o Ministério, sabe? Sempre fui verdadeiro, sabe? Que tenho de falar, falo num aspecto de educação, mas num aspecto dentro da verdade. Então, irmãos, eu vivo dentro da congregação, tenho comunhão com os servos de Deus, do ministério, moro aqui em Goiânia, nos relacionamos muito bem, irmão, mas o problema é um problema doutrinário, teológico, que não se enquadra muitas vezes a doutrina apostólica. Agora, dentro da congregação, o ministério ensina a estudar as Escrituras? Não ensina, irmão. Os irmãos têm que entender uma coisa: ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. Ler, igual eu pego um texto aqui, eu leio. Agora, estudar é uma parte mais profunda, é uma parte que envolve uma análise, uma pesquisa mais profunda. Aí é estudar. Inclusive, Cristo, em nenhum lugar da Escritura,
nos mandou ler a Bíblia, nos mandou examinar. Quando se trata de examinar a Escritura, é além do ler. Quando se trata de examinar, está fundamentado numa pesquisa, numa análise, com mais profundidade. Agora, o meu vídeo de hoje é o seguinte, é dirigido à Irmandade e ao Ministério, que veio vários irmãos do Ministério me questionar aqui, nos comentários, falando que ensina, estuda a Bíblia dentro da congregação. E na prática não ensina, irmão. E na prática não ensina. Agora, o que está acontecendo no meio da Irmandade é que muita parte da Irmandade, principalmente da Irmandade mais madura na fé, que conheceu como servimos a Deus dentro da congregação, entendeu? As causas eram julgadas. Hoje em dia, tem muita irmandade prejudicada pelo próprio ministério, que fizeram vista grossa nas causas e não julgaram conforme a justiça. Então, muita irmandade ficou descontente com esses irmãos do ministério. Por quê? Porque detectaram injustiça. E aí perderam confiança. E muita irmandade perderam a alegria de até ir no culto. Eu falo que eu conheço muita irmandade do Brasil inteiro, não tem 42 dias dentro da congregação. Tenho 42 anos. Conheço a irmandade de norte a sul, de leste a oeste, e o ministério também. E a forma que o ministério tem lidado com as causas. Muita injustiça tem sido praticado e muitos inocentes têm sido jogados do lado. Irmão, eu tenho muitas causas que presenciei a injustiça daqueles que julgaram as causas. Então, muita irmandade está insatisfeita. E também insatisfeita por quê? Porque, segundo a ótica dos anciãos, o ministério não pode ser questionado. Entendeu? Então, muitos irmãos, em vez de procurar o ministério para fazer pergunta, o que muitos estão fazendo? Estão se dirigindo aos pastores de outras igrejas. Vou citar algum deles aqui. Pastor Hernando Dias, Augusto Nicodemos, pastor Luiz Saião, da Batista, que é um senhor de idade, muito sábio e uma pessoa finíssima, muito educada. Então, muitos irmãos estão se dirigindo a eles. As perguntas que era para fazer para os anciãos, então eles estão indo lá nas igrejas deles, no site, e se dirigindo a eles para fazer pergunta. Porque na congregação não se pode questionar o ministério. Irmão, eu acho uma coisa absurda. A nossa Constituição brasileira, ela dá para nós o nosso direito de expressão, nosso direito argumentativo,
no campo das ideias. Agora, você viver dentro de uma igreja que você não pode questionar. Questionar, irmão, ela faz parte da nossa vida cristã. Porque quando Cristo foi questionado, e nem por isso ele proibiu ser questionado. Porque quem não quer ser questionado, ele está mostrando que ele não tem nenhuma habilidade de responder os questionamentos. Então, eu aqui estou aberto a toda a irmandade e a todo o ministério. Nosso propósito aqui, irmão, não é um propósito de espalhar, não. Como eu sou um influenciador digital, então muitos irmãos me adicionam, me fazem pergunta e pedem para mim desenvolver um tema no canal sobre esse sentido. Inclusive, irmão, esse assunto que eu pautei aqui no vídeo 153, foi um assunto de algo que vazou de uma reunião da mocidade no Brás. Esse irmão Juarez, que falou que anular a expulsão do espírito de ler a Bíblia. E me mandaram aqui o vídeo dele. E ele estava extremamente nervoso com a mocidade, irmão. Estava como é que um ancião, irmão, a mocidade, para atender uma reunião da mocidade, temos que ter fineza, sabedoria, educação, porque nós estamos lidando com a parte dos jovens, dos adolescentes. Agora, eu achei muito inapropriado as linguagens que ele usou no culto. Então, irmão, foi o próprio jovens lá que gravou na reunião e jogou nas redes sociais. Inconformado. Então eu fiz o vídeo em cima deste assunto, dando uma explicação para nossos irmãos, tanto a mocidade como a nossa irmandade, que a Bíblia, irmão, ela foi deixada para nós estudar ela. Veja aqui um texto que senti de passar para os irmãos aqui. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Paulo falando para Timóteo. Olha o que diz aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o estudo da Escritura Sagrada nos vai fazer sábio, nos vai fazer inteligente. Então, irmão, na congregação, os próprios anciãos abordam para a irmandade ler a Bíblia. Ler a Bíblia não significa estudar. Ler a Bíblia é quando você lê um assunto superficial. E estudar é quando você mergulha no assunto, com análise, com pesquisa profunda. Agora, na
prática. Na prática, o ensino bíblico não é aceito dentro da congregação. Na prática, eu estou aqui no meio da Irmandade, no meio do ministério, e vendo a concepção que eles têm. Eles mandam a pessoa ler. É igual, por exemplo, você vai numa escola, entendeu? Você vai numa escola, e lá o professor passa as disciplinas. Já pensou se o professor passasse a disciplina e mandasse a pessoa estudar, só ele, sozinho? Como é que ele ia aprender se ele não tivesse uma mentoria, se não tivesse um diálogo com o professor para fazer pergunta? Como é que ele ia aprender? Assim, irmão, na congregação, os anciães mandam a Irmandade ler, mas deixa cada um ao seu bom prazer colocar a interpretação que eles acham que tem que colocar. E a Bíblia não é assim, irmão. Ela tem uma interpretação específica. Então é igual, muitos irmãos, quando eles leem a Bíblia, tem muitos que têm um conceito de interpretação espírita. Por quê? Porque nunca teve ninguém para sentar com eles e mostrar para ele como é que se interpreta a Escritura Sagrada, como é que se lê um texto, como que se interpreta, irmão. Porque aqui, irmão, a Bíblia, ela não é um livro de mágica. Não é um livro de mágica. A Bíblia, ela tem sua parte histórica, que aconteceu. Ela tem sua parte poética, tem a sua parte profética, tem a sua parte dos evangelhos. Então, aqui nós temos verbos também. Deixa eu só mostrar para o irmão aqui, ó. Para os irmãos aqui, ó. Só uma parte aqui de Romanos, do capítulo 8. Muitos entendem que tem que ter, para entender a Bíblia, tem que ser só por revelação. A pessoa tem que receber algo divino ali para entender. Só mostrar para os irmãos aqui uma parte, aqui, em 8 de Romanos, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo Romanos, só um momentinho aqui, porque eu estou buscando aqui, ó. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? O portanto é uma junção conclusiva da nossa língua portuguesa. Quando você lê o portanto, a própria Escritura quer te levar antes. Então, antes do capítulo 8 é o capítulo 7. O que vai narrar antes do capítulo 8? Vai narrar a natureza do homem no pecado, a natureza do homem dentro do abismo. Paulo enfatiza lá que o homem ele usa a figura de linguagem de um casamento, que todo o tempo que a mulher vive,
que o homem vive, a mulher está ligada ao homem. Morrendo o homem, a mulher está livre da lei do homem. Aí ele fala assim: vos considerais morto para o pecado. Então, o marido ali, quem é o marido? O marido ali é a lei. E a esposa somos nós, antes de conhecer a Deus. Então, o que acontece? Ali, capítulo 7 do portanto, ele faz um ênfase, uma análise do homem no profundo abismo. Né? Já no capítulo 8, o que é que acontece? Acontece uma novas núpcias. É o nosso casamento com Cristo. Então, ele traz o assunto, portanto, nos leva lá no capítulo 7. Leva do capítulo 7 para mostrar nossa antiga vida no pecado e vai mostrar o que acontece no capítulo 8. Nós somos tirados do abismo e somos colocados nas montanhas excelsa da vitória. Aí ele vai falar agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse, portanto, é uma junção conclusiva do texto. Aqui, irmão, está colocando a nossa gramática. Para nós entender aqui, não precisa de uma revelação. Precisa apenas nós entender este assunto histórico que Paulo está narrando. Então, ele está colocando o portanto, para enfatizar nossa vida anterior no pecado. E o que aconteceu no capítulo 8? Agora, nenhuma condenação há. Por quê? Porque houve um casamento, houve uma nova núpcia em Cristo Jesus. Agora, não há mais uma condenação. Por quê? Por causa da salvação que aconteceu. E agora, não há mais a condenação. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Entendeu? Então tem muitos pontos dentro das Escrituras que tem uma junção conclusiva, tem uma junção aplicativa, tem uma junção adversativa, e como também tem outros textos também que necessitamos da revelação do Espírito Santo. Igual esse que eu estou mostrando aqui, é uma parte de interpretação, irmão, que está dentro da gramática. Então a Bíblia tem a gramática, ela tem a linguística, entendeu? Ela tem a parte histórica, a parte cultural, entendeu? Então, como que a pessoa vai entender? Foi igual o eunuco lá em Atos dos Apóstolos. Ele estava lendo no profeta Isaías. Ele lia e não entendia. E aí Filipe se encontrou nele, quando chegou ao carro e falou assim: tu entende o que tu lê? Aí ele falou: como que eu vou entender o que eu estou lendo se não tem ninguém que me explique? Então Filipe, diz a Escritura, que ele subiu no carro, se assentou ao lado do eunuco e explicou para ele. Então, irmão, mandar a irmandade ler a Escritura, o que vai provocar? Eles vão colocar entendimento errado, uma interpretação errada. Então, o ensino bíblico, principalmente quando vemos as outras igrejas, o entendimento que o pastor tem, os membros têm,
porque é a mesma temática, é a mesma temática do ensino, que é dado para um pastor, é dado para a igreja. Então eles crescem dentro do mesmo foco, entendeu? Então, irmão, o que está acontecendo é o seguinte: muitos irmãos do ministério estão numa época como se tivesse 1950, 1970, e nós estamos no século XXI, irmão, no século da tecnologia, no século da informação rápida. Então, é o seguinte: como a gente vê, irmão, uma grande distância entre o ministério e a irmandade. A irmandade só vê o ministério nos cultos. Muitas regiões está sendo assim, só encontra nos cultos. É ministério para um lado e irmandade para o outro. E muitas vezes, quando se reúne, o ministério não tem um conteúdo bíblico de decifrar as perguntas para a irmandade. Então está tendo um descontentamento muito grande. E muitos, em vez de estar congregando na congregação, está indo congregar em outras igrejas, porque, segundo lá, o pastor promove um diálogo, faz pergunta, eles explicam. Então, quem está perdendo, nesse sentido, é a própria congregação. Então, irmão, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para os irmãos, para a irmandade, qualquer irmão que quiser vir, se não quiser fazer pergunta nos comentários, vá no meu WhatsApp e faça a pergunta para mim. Meu WhatsApp é o 62 99 562 1370. Os irmãos podem me adicionar e podem mandar suas perguntas, qualquer pergunta. Eu estou à vossa disposição. E eu quero deixar aqui as boas-vindas a nossos queridos irmãos inscritos do canal, que mais de 126 irmãos se inscreveram no meu canal há mais de 24 horas, né, deste vídeo aí, que deu um ibope, bombou nas redes sociais, tanto aqui no Brasil, como no exterior também, muita comunicação, irmão me adicionando no WhatsApp, contando a sua luta que tem passado dentro da congregação e Deus me dando para eles o conselho para cada um. Agora, uma das partes de descontentamento da igreja, da irmandade com o ministério, uma boa parte é que muitas causas têm sido praticada injustiça por parte do ministério. E os irmãos que têm ficado injustiçados têm perdido, muitas vezes, a força de ir na igreja. E têm perdido a confiança com o ministério. Estão desacreditando ao próprio ministério. Por quê? Porque não estão fazendo justiça nas causas. E muitos inocentes têm ficado prejudicados e muitos culpados têm ficado como inocentes. É isso que é passado para mim. Nos bastidores das causas, julgado pelo próprio ministério. E eu estou aqui, irmão, aqui como porta-voz da verdade. Né? Então a minha missão aqui é falar a verdade. Né? Meu compromisso é com Cristo, com
com a doutrina apostólica, e ele próprio falou: nada podeis contra a verdade, a não ser pela verdade. Então, irmão, agora vou pedir para os irmãos. Os irmãos que estão vindo no comentário para me ofender, me chamar de mentiroso, irmão, isso não faz parte do aspecto de um cidadão do céu. Isto é um aspecto pejorativo, irmão, nós ofender as pessoas. Então, por gentileza, se dirige com fineza, com educação, entendeu? Aqui é um canal democrático, aqui nós não proibimos questionamento. Isso faz parte da nossa vida cristã. Nós temos que questionar, tem muita coisa que não entendemos, e temos que questionar. Muitas vezes fomos ensinados de forma equivocada. E aí, naquilo que fomos ensinados, muitas das vezes nós temos que questionar. E outros irmãos me questionaram porque que eu não saudo com a paz de Deus. Irmão, não existe uma saudação específica na Bíblia. Lá nós encontramos paz de Jesus Cristo, a paz de Deus, a paz apostólica é graça e paz. Os irmãos podem ver todas no início das epístolas, lá está escrito graça e paz, graça e paz. Graça e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estou muito contente com muitos irmãos inscritos no meu canal, já são quase 400 irmãos. Já estamos uma igreja aqui. Deus abençoe a todos. Em breve vamos fazer um vídeo de uma exposição da palavra, né? Muitos irmãos aí que estão pedindo. Tá bom? Fica com Deus. Um dia abençoado. Ósculo santo na vossa face.